Se você morrer hoje, você sabe onde passará a eternidade? Se você morrer hoje, onde você vai passar a sua eternidade? Ah, mas tem como saber isso? Tem sim. E eu vou mostrar para você que tem. Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Mais uma reflexão do nosso meditar, nosso canal no YouTube, para abençoar, para refletir sobre a palavra de Deus, alguns princípios, alguns valores. Reflexões simples para o nosso dia a dia. Se você é novo por aqui, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema. E compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas que você conseguir. Nas suas redes, no seu WhatsApp, nos seus grupos, para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Vamos meditar um pouquinho hoje. Eu queria começar com uma pergunta. Se você morrer hoje, você sabe onde passará a eternidade? Se você morrer hoje, onde você vai passar a sua eternidade? Ah, mas tem como saber isso? Tem sim. E eu vou mostrar para você que tem. Fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos falar sobre isso. A grande questão é possível eu saber isso agora? Eu ter essa certeza agora? É sim, é possível. E nós vamos ver isso nessa reflexão de hoje. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, inclui a mim, inclui a você, todos, sem exceção. E aqui a Bíblia não está falando dos pecados que a gente comete no dia a dia. Quando ela diz que todos pecaram, ela está querendo dizer o seguinte: todos herdaram de Adão a natureza de pecador. Quando Adão pecou no jardim do Éden, desobedecendo a ordem de Deus, automaticamente toda a descendência dele foi corrompida por causa do pecado dele. E a gente entende pela palavra de Deus, lá em Romanos 6:23, quando a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, uma vez que eu sou pecador, a Bíblia está dizendo que esse pecado tem um preço. E esse preço é morte. O preço do pecado é morte. Alguém precisa morrer. E aí a gente tem uma equação que não fecha. Deus é amor. O homem pecou, o salário do pecado é a morte. Como que fica agora? Porque João 3,16, o versículo mais importante das Escrituras no que diz respeito à salvação, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, vida eterna, mas eu estou separado de Deus por conta do pecado? Uma natureza que eu herdei, não fui eu que estava no Éden, eu não tenho culpa, herdei isso sem pedir, e por conta disso agora eu estou separado de Deus, e o preço para pagar essa restituição é morte? Sim, parece injusto isso, mas Deus não é um Deus injusto. Porque se a gente for para Romanos 5:8, a gente tem a solução divina para essa questão do pecado. Quando a Bíblia diz assim, olha que interessante: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, eu herdei a natureza do pecado. Eu já nasço com essa herança de condenação e separação de Deus, separação eterna. E a Bíblia diz que a solução para isso é morte, porque o preço do pecado é a morte. Mas agora Deus, com seu infinito amor, começa a apresentar uma solução. Quando ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ok, mas eu ainda não compreendo essa equação. Sou pecador, o preço do pecado é a morte, alguém pagou o preço desse pecado. Ok, mas aí estamos no meio do caminho, o que eu preciso fazer? Aí a gente encontra uma orientação. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, quando a palavra de Deus diz assim, lá no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus é um presente, é um favor imerecido, isso é graça. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se a salvação não é através das obras, não há nada nesse mundo que eu consiga fazer para obter essa salvação, para obter o pagamento do meu pecado, para ter a restituição da minha comunhão com Deus. Mas Cristo pagou esse preço quando ele morreu na cruz do Calvário. E acabamos de ler o texto de Efésios, onde diz que a salvação é pela graça e não pelas obras que eu pratico. É um presente que Deus estende aos homens. Ok, se é um presente, qual a minha atitude? O que Deus espera de mim? E a gente encontra essa resposta ainda no livro de Romanos, só que agora no capítulo 10, quando ele diz assim, no verso 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí ele continua no verso 10 dizendo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é salvação. É o entender que eu pequei, é o entender que o meu pecado tem um preço, é entender que alguém veio a este mundo e pagou o preço dessa salvação, morrendo numa cruz. E a partir do momento que eu confesso Ele como Senhor, a Bíblia diz que eu sou imediatamente salvo. E é nesse momento, e tão somente nesse momento, que eu me torno filho de Deus. Porque até então a Bíblia diz que eu sou criatura de Deus. Mas olha o texto que a gente encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, falando de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, a salvação é a partir do momento que eu creio em Jesus como o meu Salvador e confesso Ele como o meu Senhor. E é nesse momento que eu me torno uma nova criatura. Eu passo a ser filho de Deus e não somente criatura. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em mim, vem habitar em mim. No momento que eu confesso a Jesus como meu Senhor, eu sou salvo. Meu nome é escrito no livro da vida e eu tenho a garantia da eternidade com Deus nas moradas eternas. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém confessou a Jesus como seu Senhor e recebeu o Espírito Santo de Deus para vir habitar juntamente com o seu Espírito, a Bíblia diz, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E no começo desse vídeo a gente perguntou, será que eu tenho como ter essa certeza hoje ou é algo que eu vou saber só no futuro? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso.
Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, a partir do verso 10, a Bíblia nos diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Perceba que o tempo é tempo presente. Aquele que tem o Filho tem, não terá. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas, verso 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes agora que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, salvação nada mais é do que uma fé colocada no lugar certo, na pessoa de Jesus Cristo, no Salvador do mundo. Isso é salvação. E eu gosto muito de um texto que a gente encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que a gente pode perfeitamente usar exatamente nesse momento, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é salvação. É você entender que você está separado de Deus por conta do seu pecado, entendendo que pecado não é o que eu pratico, isso é consequência de ser pecador, mas pecado é a minha natureza herdada de Adão. Isso me separa de Deus. Isso me afasta do Senhor. Cria uma inimizade entre eu e Deus. E nós já nascemos com esta natureza. Mas Deus é um Deus justo, que proveu um sacrifício perfeito. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então alguém morreu no meu lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus, sem pecado, para ser pecado por mim e me justificar diante de Deus. E a partir do momento que eu entendo isso e confesso Ele como meu Senhor, como meu Salvador, a Bíblia diz que eu sou salvo. Passei da morte para a vida, e já nenhuma condenação há contra mim. A pergunta é: você já fez essa decisão na sua vida? Você já entregou a sua vida para Jesus, confessando o seu pecado, se arrependendo, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida e que você tenha a garantia da eternidade com Deus? Se você não fez, você pode fazer isso agora. Isso é algo entre você e Deus, dentro do seu coração. Eu vou fazer uma oração aqui simples. E você pode repetir essa oração comigo. Se ela for uma oração sincera do seu coração, Deus vai acolher a sua oração. E você vai passar da morte para a vida. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor Deus, eu entendi hoje que eu estou separado do Senhor por conta da minha natureza pecaminosa. O meu pecado faz separação entre o Senhor e eu. E eu entendi também que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer numa cruz e pagar o preço do meu pecado. Nesse momento eu quero confessá-lo, confessar a Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador. Peço perdão pelos meus pecados, me arrependo e confesso nesse momento a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Envia o teu Espírito Santo para fazer morada no meu coração. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que, a partir desse momento, você é nova criatura. Se você fez essa oração com um coração sincero, o Espírito Santo de Deus veio habitar juntamente com você. Procure se alimentar da palavra de Deus. Procure frequentar uma igreja que prega a palavra, a verdade de Deus. E se você precisar de qualquer ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Que o Senhor te abençoe.